Bem, queridos irmãos, qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo? Por que Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu digo, Deus não precisaria da Igreja Adventista do Sétimo Dia se não fosse para pregar a profecia. Porque já existem muitas igrejas no mundo, já existem muitas denominações no mundo que falam coisas maravilhosas, que ensinam coisas maravilhosas. A Igreja Adventista deve falar coisas maravilhosas, deve ensinar coisas maravilhosas. Mas existe uma missão que nenhuma outra igreja cumprirá. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 10, e Apocalipse capítulo 10, a visão que João teve aqui é muito parecida com a visão em Daniel capítulo 12. Apocalipse capítulo 10, verso número 2, nós começamos lendo o seguinte. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Se nós fizermos um estudo aprofundado, não teremos muito tempo aqui, nós vamos entender que o livrinho aberto aqui, na visão de João, é o mesmo descrito lá no livro de Daniel capítulo 12. Daniel teve uma ordem de selar o livro. Mas ele não deveria selar todo o livro de Daniel, não. A parte selada do livro de Daniel, qual é? Aquela que ele não compreendeu. Principalmente as 2.300 tardes e manhãs. O anjo disse, fecha estas palavras. Lá no tempo do fim, os que viverem no tempo do fim compreenderão estas palavras. Vemos aqui, amados irmãos. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A mesma descrição encontramos lá em Daniel capítulo 12. Dois anjos, um de um lado, o outro do outro lado do rio. Agora, passamos para o verso número 5. Então um anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Lá em Daniel capítulo 12, o anjo diz, quando é que se cumprirá tudo isto? O outro anjo responde, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando o povo de Deus tiver sido perseguido durante esse período de tempo, estas coisas acontecerão. Mas em Daniel, em Apocalipse, é dito, não haverá mais demora. Não haverá mais demora para quê, amados irmãos? Não haverá mais demora para quê? Para o cumprimento dessa profecia. Não haverá mais demora. Saltamos para o verso número 8. Depois falou comigo uma voz, Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Disse, vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e a terra. João tinha que pegar o livro. E João aqui estava representando o remanescente. João estava aqui representando o povo que no tempo do fim pegaria esse livrinho, que é a parte selada do livro de Daniel. Diz aqui o verso número 9. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o, devora-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. A mensagem do livrinho, da parte selada do livro de Daniel, seria doce como mel. E diz o verso 10, peguei o livro da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Representa a grande decepção que os nossos irmãos sofreram quando, depois de ter estudado o livro de Daniel, especialmente a parte selada, que são as 2.300 tardes e manhãs, depois de terem pregado e anunciado que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, a bendita esperança que eles tinham, a expectativa que tinham, Jesus não voltou nesta data. Foi uma grande decepção, sim. O estômago ficou amargo. Queridos, depois deste incidente, Deus deu a missão para este povo, para esta igreja que estava surgindo. Encontramos aqui no verso número 11. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo. Profetize de novo. Acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A missão foi dada para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não era o fim, era o começo de uma grande missão.
profetizar de novo para todas as nações, línguas e reis. E qual é esta mensagem para todas as nações, línguas e reis? Apocalipse capítulo 14, versos 6 até 12. Nós lemos aqui. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para o proclamar a quem? Aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz: não é uma mensagem que deve ser escondida. Em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Sim, começou o juízo de Deus em 1844. Adorem aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Adorem o Criador. A mensagem adventista convida o mundo a se preparar, a adorar o verdadeiro Deus, o Criador, porque chegou a hora do juízo. Mas a missão adventista não termina por aqui. Muitas vezes nós terminamos aqui, mas não termina aqui. Segunda mensagem angélica, verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Esta mensagem também deve ser dada pela igreja. Terceira mensagem, verso número 9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho do furor que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Terceira mensagem angélica, tremenda. Se alguém adorar a besta, e quem é a besta? Quem é a besta? Apocalipse nos apresenta duas bestas, no capítulo 13. Primeira besta que subiu do mar, Roma. Segunda besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América, que farão que a terra adore a primeira besta. Por isso que diz, se alguém adorar essa primeira besta, se alguém adorar Roma, se comprometer com Roma, o tal será punido por Deus. Uma mensagem solene que a igreja precisa transmitir ao mundo. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Diz Apocalipse capítulo 12, verso 17. A quem o dragão está furioso. Satanás está furioso contra a igreja.